Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis capítulo 12 e o verso de número 1, eu gostaria de compartilhar uma palavra que nesses dias o Senhor tem colocado no meu coração. Vamos ler alguns versículos. Diz assim, Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 4, meus irmãos. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Amém, meus irmãos. Até aqui está bom. Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto muito conhecido de todos os irmãos, toda a igreja, onde fala da chamada de Deus ao nosso patriarca Abraão, e as promessas que Deus faz na vida deste homem. E o texto que nós acabamos de ler é bem claro que a ordem de Deus era para que Abraão saísse da terra que ele estava neste momento. Sai-te da tua terra, do local que ele estava, do ambiente que ele estava residindo no momento. A ordem de Deus é que ele saísse não só da terra, mas também da tua parentela e da casa de teu pai. E a ordem de Deus é que ele saísse para um lugar que Deus ainda iria mostrar a Abraão, meus irmãos. Ou seja, isso nos mostra que Abraão realmente saiu pela fé, meus irmãos, sem nem saber para o lugar que Deus iria o levar. E aí, meus irmãos, nesta saída de Abraão para este lugar que Deus iria o conduzir, Abraão sai com uma promessa. A promessa que está no versículo 2 que nós lemos, diz assim, far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. E aí diz assim a palavra, e engrandecerei o teu nome. Esse engrandecer o nome está muito sim ligado a riquezas que Abraão possuiria. E aí ele completa, e tu serás uma bênção. Então, Abraão sai da terra, a ordem era sair, a ordem era ir para o lugar que Deus iria mostrar, e Abraão sai com uma promessa de ser uma grande nação, de ser abençoado,
e de ter um nome engrandecido. Esta é a promessa que Deus faz. Quando Abraão decide, meus irmãos, obedecer à ordem de Deus, no versículo 4 que nós lemos, vai dizer assim, ó, assim partiu Abraão, ou seja, como o Senhor lhe tinha dito. Se nós observarmos aqui, Abraão está obedecendo a Deus na íntegra, meus irmãos, da forma que Deus falou. O texto diz, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Porém, meus irmãos, há uma vírgula, e depois desta vírgula está escrito assim, ó, e foi Ló com ele. A princípio, meus irmãos, vamos pensar juntos. Abraão, ele está cumprindo a ordem de Deus. Abraão toma a sua mulher, Abraão toma a sua casa, ele sozinho, com a sua família, está indo obedecer à voz de Deus. Porém, o Ló começa a acompanhar Abraão. Começa a acompanhar, diz aí, e Ló foi com ele. E a Bíblia fala, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Ou seja, Ló começa a acompanhar. O versículo 5 vai dizer assim, ó, e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, que até aqui é a ordem de Deus, só que vai falar assim o versículo 5, e também tomou a Ló. E aí, meus irmãos, surge uma interrogação. Qual? Nós vamos pensar como seres humanos, meus irmãos. Se nós observarmos, depois se os irmãos lerem o final do capítulo 11, nós vamos ver que o irmão de Abraão, chamado Harã, havia morrido, estando Terá, o pai de Abraão, ainda vivo. Quando Harã morre, o filho de Harã, que é o Ló, fica sem o pai Harã. Depois de um tempo, o versículo 31 e 32 do capítulo 11, vai dizer que Terá, o pai de Abraão, o vô de Ló, ele também morre, meus irmãos. E aí Ló fica sem a figura paterna. Quando Abraão, meus irmãos, está saindo para cumprir a ordem do nosso Deus, para ir para um lugar que ele nem sabia, mas obedecendo a voz de Deus, o Ló, que agora não tinha mais o pai, começa a acompanhar ele, meus irmãos. Quando Abraão olha essa cena, Abraão, com um coração humano, com um sentimento de tio, sabendo que o menino agora não tem mais pai, meus irmãos, que o menino agora praticamente estaria só. Abraão, meus irmãos, toma o Ló e leva o Ló com ele, meus irmãos. Isso é bom a gente pensar desta forma, porque nós gostamos e nós falamos, nós pensamos que, e sim, foi o erro de Abraão levar o Ló, porque não estava na vontade de Deus. Mas começa a pensar como um tio, em que o seu irmão parte, e agora este menino está só, e ele não tem com quem ficar. O coração de Abraão, meus irmãos, foi tomado por um sentimento de tio, por um sentimento de amor, um sentimento de compaixão. E ele toma o Ló, meus irmãos, e ele começa a sua trajetória com este Ló. Só que por mais que isso estava linkado no coração de Abraão, como um sentimento, esta não era a vontade do nosso Deus, meus irmãos. Este não era o querer do nosso Deus. Observa que Deus tira Abraão de Harã, meus irmãos, onde eles estavam, exatamente porque Harã também leva o mesmo nome do pai de Ló, do irmão de Abraão. Então tudo isso
envolvia um sentimento no coração do nosso irmão Abraão, meus irmãos. Envolvia um sentimento. E agora Abraão começa a caminhar com Ló, meus irmãos. Começa misturando a vontade de Deus com o seu sentimento, com a vontade de Deus, com as suas vontades. E ele começa a caminhar com Ló, meus irmãos. Aí, meus irmãos, começa a gerar alguns problemas na caminhada de Abraão. Observa comigo na Bíblia, meus irmãos, no capítulo de número 13, e no versículo de número 5, que a Bíblia vai dizer assim, que se você ler o capítulo 13 a seguir, vocês vão observar que Abraão começa a ficar rico. O versículo 2 fala assim, e ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda. Ou seja, Abraão começa a enriquecer. Mas olha o versículo de número 5, meus irmãos, o que diz? Diz assim, e também Ló, que ia com Abraão, que não era para estar, mas Abraão, tomado por um sentimento, o pegou e o levou consigo. Olha só, meus irmãos, o perigo. Ló tinha rebanhos e vacas e tendas. E olha o que diz o versículo de número 6, meus irmãos. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos. Começou a gerar olha só, meus irmãos, começou a gerar bloqueio para o crescimento de Abraão. Olha só, não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Ou seja, a promessa que Deus tinha na vida de Abraão não é de Deus fazer ele prosperar, não era do nome dele ser engrandecido, não era dele se tornar pai de uma grande nação, não era desse homem se tornar um homem poderoso. Só que agora, meus irmãos, a presença do Ló, olha só, que ele trouxe com ele, movido por um sentimento familiar, começou agora a atrapalhar o crescimento, meus irmãos. Porque a Bíblia deixa bem claro no versículo 6, que a terra não tinha mais capacidade para os dois habitar juntos. Ou seja, Deus mandou ele deixar a terra, Deus mandou ele deixar a casa do pai, Deus mandou ele deixar a parentela, porque Deus sabia que se levasse lá na frente ia ter problema. Só que o sentimento do patriarca falou mais alto, e agora ele está nesse problema. Ele está num lugar onde o seu crescimento, olha só, está limitado por causa da sua vontade de ter levado Ló. Ele podia crescer mais, mas agora não pode. Ele podia se expandir mais, mas agora não pode. Ele podia ter mais gados, mais fazendas, mas agora ele não pode. Por quê? Porque ele levou o Ló, aquele que não era para ter levado. Aquele que o Deus que conhece todas as coisas já havia dito para ele, não leve. Só que o coração do Abraão, o sentimento do Abraão falou mais alto, e Abraão levou o Ló com ele. Agora Abraão está nesta situação, ele está num lugar onde o seu crescimento está bloqueado, onde não tem mais para onde crescer, porque ele não fez a vontade de Deus na íntegra. Ele carregou com ele aquilo que não era para ter carregado, ele levou com ele aquele que não era para ter levado, e agora o seu crescimento está bloqueado de melhorar, meus irmãos. E para não piorar, e para piorar um pouco a situação, no versículo 7, olha o que diz a palavra, meus irmãos, Gênesis 13,
versículo de número 7, e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Olha só, meus irmãos, vamos pensar nesta palavra nesta noite. Além de impedir o crescimento, levar conosco aquilo que não é para ser levado, começa a gerar contenda lá na frente, meus irmãos. Começa a gerar discórdia entre eles. O que era sentimento no começo, agora começou a ter problema com os pastores de um e os pastores de outro. Tudo porque ele levou aquilo que não era para levar, meus irmãos. E nesta noite o Senhor está falando conosco, meus irmãos. O Senhor, Ele nos chamou, o Senhor, Ele nos buscou, o Senhor, Ele nos resgatou, o Senhor, Ele fez promessa, o Senhor está nos conduzindo para esta terra prometida, não chamada Canaã, mas chamada Jerusalém Celestial. O Senhor nos arrancou de Harã, o Senhor nos arrancou do mundo, o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz, não para que nós pereçamos no caminho, mas para que nós chegamos e um dia possamos estar para sempre com o nosso Deus, meus irmãos. Porém, meus irmãos, o grande problema nosso é carregar os Ló, meus irmãos. É trazer conosco os Lós da nossa vida, por causa de sentimento que o ser humano tem. Aí nós ficamos presos com os sentimentos, e esse negócio de ficar preso com o sentimento gera uma tribulação, meus irmãos, na vida do ser humano, porque o ser humano tem dificuldade de se desprender, meus irmãos, de coisas que nem servem mais para nós, meus irmãos. O ser humano tem costume até de juntar coisa que não usa mais, mas não consegue de desprender, não consegue jogar fora, não consegue tirar da vida. Por quê? Porque nós estamos ligados em muitas coisas com o nosso coração, meus irmãos. Mas o Senhor nesta noite me trouxe aqui, nos trouxe aqui para falar conosco. É tempo de começar a caminhar só com Deus, é tempo de começar a caminhar só com o Senhor e deixar os Lós, que impede muitas vezes o crescimento, que impede muitas vezes as promessas de ser cumpridas, que impede muitas vezes a sua vida de deslanchar no âmbito espiritual. Carrega os Ló no coração, carrega os Ló na alma, carrega os Ló dentro de si, atrapalhando e impedindo o Senhor de fazer você crescer, impedindo Deus nos fazer de sair desta vida rasa espiritual e fazer nós entendermos as coisas sobrenatural. Oh glória, mas o Senhor nos trouxe, meus irmãos, porque é noite. Esta quarta-feira foi marcada por Deus para que nós deixamos de lado aquilo que nos impede, nos separamos de Ló e a nossa vida começa a caminhar de uma forma mais clara, mais lúcida, mais espiritual. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Jesus nos libertou, meus irmãos. E o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, e no versículo 17, Paulo é bem claro em dizer
que quando alguém está em Cristo, oh glória, quantas novas criaturas tem aqui, meus irmãos. Nova criaturas nós somos. Os lá já se passaram. E agora tudo é novo na nossa vida, meus irmãos. Oh glória. O Ló, meus irmãos, ele quer acompanhar. O Ló, ele quer nos segurar. O Ló, meus irmãos, muitas vezes nós estamos igual a Abraão. Nós ouvimos a voz de Deus. E o interessante é que se os irmãos depois lerem em casa Atos capítulo 7, os irmãos vão ver o nosso irmão Estevão pregando. E ele fala desta forma: quando Deus falou com Abraão, estando Abraão ainda na Mesopotâmia. Aí diz assim o nosso irmão Estevão: antes de habitar em Harã. E aqui, meus irmãos, onde Abraão sai, é de Harã. Então, meus irmãos, certamente Abraão ouviu a voz de Deus lá em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia. Só que aí eles começam a caminhar para Canaã. Porque Ur dos Caldeus está aqui, Canaã está aqui, e entre os dois está Harã. Então na caminhada de Ur para Canaã, morre o irmão de Abraão, o irmão Harã. E eles chegam numa cidade chamada Harã. E aí o pai Terá fica preso, porque a cidade tem o mesmo nome do filho. Só que aí Deus chega naquele lugar e Deus prepara que Terá morre. Porque se Terá não morresse, Abraão não sairia daquele lugar, meus irmãos. Aí Terá morre, aí Deus chega de novo nos ouvidos de Abraão. Abraão, sai da tua terra, Abraão. Precisou Terá morrer para Deus chegar nos ouvidos deles agora em Harã e falar para ele caminhar um pouco mais. Quantas vezes mais Deus vai ter que falar? Quantas vezes mais Deus vai ter que dizer? Quantas coisas mais Deus vai ter que fazer? Quantas pessoas mais vão ter que morrer para que muitas pessoas entendam a chamada de Deus na vida? Deus nos chamou para uma vida santa. Deus nos chamou para uma vida de paz. Deus nos chamou para caminhar trilhando no reino de luz, não nos reinos das trevas. Oh, glória! Mas o Ló quer acompanhar. E sabe de um problema? É difícil tirar o Ló de dentro do coração. Às vezes alguém tem que morrer para a gente acordar. Às vezes tem que vir as perdas na vida para a gente despertar. Às vezes as coisas têm que acontecer tudo errado para a gente levantar a nossa cabeça e falar: é verdade, Senhor, é desta forma que o Senhor quer. A palavra fala comigo, a palavra fala com a igreja. O que mais Deus tem que fazer, meus irmãos, para nós entendermos que o Ló não faz parte da nossa trajetória? O Ló não faz parte, o Ló limita o crescimento. O Ló, ele gera contenda. Aí Abraão desperta e fala assim: ó, chega, Ló, vem aqui. Não é bom, Ló, que nós criamos contenda, porque nós somos irmãos, somos amigos, somos família, Ló. Aí ele diz assim: meus irmãos, escolhe o lugar que você quer ir, Ló. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Olha só, meus irmãos, a Bíblia diz assim no versículo 10, que Ló levantou os seus olhos. Olha só, e Ló, por si mesmo, preste atenção nessa expressão. Ló, por si mesmo, levantou os seus olhos e olhou toda a campina do Jordão, que era bem regada. Versículo 11, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e se apartaram um do outro.
Preste atenção, Ló levantou seus olhos, escolheu o lugar e partiu. Agora há o rompimento entre Abraão e Ló. Pega isso, há o rompimento entre Abraão e Ló. Versículo de número 14. Olha o que diz a palavra agora. Disse o Senhor a Abraão, depois, olha o que a Bíblia está dizendo, meus irmãos, para nós sairmos daqui com essa palavra no nosso coração. Disse o Senhor a Abraão, vírgula, depois que Ló se apartou dele. Não está mais junto, está rompido o elo, está rompido a trajetória, não vai caminhar junto, se apartou. Olha o que Deus diz a Abraão agora, meus irmãos. Quem que levantou os olhos de Ló? Ele mesmo. E levantou Ló os seus olhos. Mas agora quem está cuidando de Abraão é Deus, meus irmãos. Levanta agora os teus olhos, Abraão, e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Olha o que Deus diz, irmãos. Lembra que o Ló estava limitando o crescimento de Abraão, meus irmãos. A terra não tinha mais capacidade para os dois, só que agora houve o rompimento. E olha o que diz a palavra, versículo 15. Porque toda esta terra que vês te hei de dar, a ti e a tua semente para sempre. Olha o versículo 17, meus irmãos. Levanta-te, Abraão, percorre esta terra, no seu comprimento, na sua largura, porque a ti eu te darei. Aleluia. Sabe o que Deus está fazendo aqui, meus irmãos? Não tem mais limites para o crescimento. Aleluia. Receba esta palavra nesta noite. O Ló faz prender o crescimento. O Ló gera contenda na vida. Mas quando nós entendemos que o Ló tem que ficar para trás, não tem mais barreira que impede o crescimento de Deus na sua vida. Não tem mais obstáculo que impede o crescimento de Deus na sua vida. Quando Ló é deixado de lado, nós começamos a caminhar só com Deus, meus irmãos. Aí Deus fala assim, ó, caminha no comprimento, caminha na largura, levanta os seus olhos e veja o que eu te darei, meus irmãos. É isso que o Senhor está falando nesta noite. É isto que o Senhor está falando conosco. O Ló muitas vezes está nos parando. O Ló muitas vezes está nos estagnando. Mas o Senhor nosso Deus fala com a igreja nesta noite. É hora de obedecer só a voz de Deus. É hora de entender só o chamado de Deus. É hora de caminhar sem o Ló e só com Deus. Porque assim haverá um crescimento que você nunca viu. Um crescimento que você nunca contemplou. Um crescimento, eu digo isto pela palavra de Deus nesta noite, meus irmãos. Receba esta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fiquemos de pé com a permissão do nosso pastor. E nesta noite, meus irmãos, mediante esta palavra transmitida aos irmãos, onde nós entendemos claramente que muitas pessoas não conseguem caminhar vivenciando as promessas de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Por causa das bagagens. Por causa das bagagens, representada pela figura do Ló, que impede o crescimento, que atrapalha o convívio em harmonia.
coisas que era para ter ficado lá na conversão, coisas que era para ter ficado lá no dia que você decidiu batizar, coisas que pode ficar aqui hoje, se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. É nesse dia, nessa hora, que é o momento da gente começar a deixar o ló de lado e falar: Senhor, eu quero viver só contigo. E com a permissão e a ordem do nosso pastor, eu quero perguntar se nesta noite tem alguém no nosso meio que veio para este culto, veio para adorar o Senhor, veio para ouvir uma palavra, e você ouviu esta palavra, que você precisa deixar o ló, se tornar uma nova criatura e começar a trilhar e a caminhar somente com o Espírito Santo de Deus. Você que quer, a partir de hoje, começar a viver experiências com Deus. Até aqui o ló acompanhou. Gerado por um sentimento, nós caminhamos com ele, mas é noite de abandonar isto, é noite de deixar isto, é noite de olhar mais com os olhos da fé, é noite de entender que o ló precisa ficar de lado. Se você ouviu a palavra e se você quer realmente mudança a partir de hoje, eu quero orar pela sua vida com a permissão do nosso pastor. Se você quiser levantar a sua mão, só para nós sabermos, só para nós entendermos que você deseja entregar a sua vida a Jesus, ser transportado do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz de Cristo. Se você deseja nesta noite, se alguém nesta noite, eu quero orar pela sua vida. Se você puder, apenas levante a sua mão para nós entendermos que você está aí e nós iremos orar pela sua vida nesta noite. Há alguém nesta noite que deseja entregar a sua vida a Cristo, começar a trilhar de uma forma mais espiritual, deixar os lós pelo caminho e continuar caminhando para o céu somente com Deus. Tem alguém nesta noite, talvez se afastou dos caminhos do Senhor, alguém que talvez se afastou da presença de Deus, por causa da companhia dos ló, mas nesta noite quer retornar. Nós iremos orar pela sua vida também nesta noite. Alguém, se tiver, manifeste levantando a sua mão, para nós orarmos. Se não tem, ou se tiver, que o Senhor também possa lhe conceder e ter misericórdia da sua vida e conceder outra oportunidade em nome de Jesus. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, nesta noite, por este culto, Senhor, por esta noite que o Senhor marcou as nossas vidas. Senhor, te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é bom e o Senhor tem nos alertado, tem nos despertado, Senhor, e nós viemos aqui e entendemos a tua palavra, Senhor. Senhor, faça com que cada um de nós, Senhor, entendamos que o nosso caminhar é um caminhar segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, abandonar, Senhor, por este caminho, não caminhar junto com tudo aquilo que tem atrapalhado o crescimento espiritual, aquilo que tem atrapalhado a tua graça de descer aos nossos corações, aquilo que tem atrapalhado da tua unção estar em nossas vidas, aquilo que tem atrapalhado, Senhor, a nossa alegria no nosso lar, a nossa alegria na nossa família, aquilo que tem atrapalhado a harmonia dentro da nossa casa, o relacionamento com os nossos irmãos. Ó Senhor, tudo aquilo que não lhe convém, tudo aquilo que não faz parte de ti, que o Senhor possa nesta noite fazer com que cada um de nós entendamos, ó Senhor, e que o teu nome passe a ser glorificado no nosso meio um pouco mais, Senhor, que o Senhor possa fazer crescer, Senhor, que o Senhor possa tirar todas as barreiras e que tudo aquilo que impediu o crescimento espiritual do teu povo, da tua juventude, da tua igreja, Senhor, caia por
terra nesta noite, em nome de Jesus, e que o teu nome seja glorificado em nosso meio. Faça crescer, faça crescer, faça crescer, faça crescer, ó Deus, em nome de Jesus. Faça crescer, ó Pai, em nome de Jesus, que essa palavra se cumpra na minha vida, que esta palavra se cumpra nos ouvintes nesta noite, e que o teu nome seja exaltado e glorificado. Toda a honra, toda a glória é para o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém.